O tema das crises existenciais está na moda e é popular, mas não é simples. Sabemos, pela prática, que todos enfrentam uma crise existencial em suas vidas, mas nem todos conseguem reconhecê-la e agir corretamente nessa situação. Para preparar um material prático e útil, realizamos uma pesquisa e esclarecemos quais perguntas incomodam os leitores e formulamos respostas. Pergunta 1. Como uma crise existencial se diferencia de outras crises? Crise igual uma virada, uma fratura. Existencial igual relativo ao ser, à existência humana. Uma crise existencial é um período da vida em que todos os suportes habituais da vida são questionados e revisados. Nesse momento, a pessoa se faz perguntas: quem sou eu? Qual é o sentido da vida? O que posso fazer nesta vida? Como posso encontrar a verdadeira liberdade? Normalmente, o processo de compreensão da própria existência é distraído pelas atividades cotidianas e pelo entretenimento. E a crise existencial se torna mais aguda quando a vida dá voltas difíceis. Quando a pessoa sofre, luta, sente-se indefesa, supera os obstáculos da vida. Se alguém é atormentado por questões de significado e não há uma resposta satisfatória para elas, começa uma crise existencial. A vida não tem um significado predeterminado. A pessoa percebe de repente. Essa revelação pode provocar uma depressão profunda, mas também pode dar início a uma revolução fatídica. Pergunta 2. Quais são os sinais de uma crise existencial? Os relacionamentos antigos estão se desfazendo e os novos não estão se formando. A aparência está mudando e o corpo está se tornando pouco atraente. A doença e a decrepitude estão chegando em breve. O futuro é assustador. As conquistas parecem não ter importância. Os sentimentos não são nítidos. Os filhos vivem suas próprias vidas. Os pais morrem. Nós somos os próximos. A depressão pode começar quando o indivíduo se pergunta: é só isso? O que mais dará sentido à minha vida? Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e criador da logoterapia, falou sobre um sinal preciso de crise existencial. A neurose de domingo é um estado depressivo e uma sensação de vazio, uma falta de sentido na vida, que surge assim que não há coisas urgentes para fazer. Em geral, a crise da meia-idade nos revela o mistério do encontro com a morte, um dado de todos os seres vivos. Pergunta 3. Existe apenas uma crise existencial, no meio da vida? Não. Pode haver várias crises desse tipo, e todas elas estão ligadas a estágios transitórios da vida. Por exemplo, na adolescência. Mas a principal crise existencial está associada à idade adulta, 30 a 50 anos, e é chamada de crise da meia-idade. O psicanalista canadense Elliot Jaques chegou à conclusão de que, na idade adulta, as pessoas sentem uma crise por causa de duas coisas. A primeira é que elas começam a reconhecer claramente sua própria mortalidade. A segunda é que, nessa idade, a percepção da vida mudou desde o nascimento para até a morte. Pergunta 4. Todo mundo tem uma crise existencial? Sim, mas nem todo mundo quer e nem todo mundo tem o desejo e a oportunidade de perceber e sentir isso. É possível ignorar com segurança a crise da meia-idade e o fato da própria mortalidade. A crise é sentida com intensidade por aqueles que não estão ocupados com a sobrevivência, que têm tempo para refletir sobre o significado da vida e reorganizar sua própria existência. Pergunta 5. Como as pessoas geralmente lidam com a crise existencial? Peter Wessel Zapf, um filósofo norueguês, acreditava que todas as pessoas usam 4 maneiras para lidar com o absurdo da existência. São elas o isolamento, a fixação, a distração e a sublimação. Isolamento. Afastamento de pensamentos e sentimentos incômodos. A pessoa tenta não pensar em nada que a perturbe. E aqueles que pensam sobre o significado da existência são considerados ociosos e sonhadores vazios. Na fixação, a pessoa aceita as crenças aceitas, fé, moralidade, destino, leis da vida, como verdade absoluta, e tenta construir sua vida de acordo com essas regras dadas, sem tentar analisá-las criticamente e escolher quais delas realmente lhe convêm e quais não. A distração se manifesta quando uma pessoa concentra toda a energia em alguma tarefa ou ideia e tenta não perceber a crise. Geralmente, a distração é uma mudança de um passatempo para outro, seja viajar, mulheres, jogos de azar, hobbies, etc. Na sublimação, a energia do medo, do desespero e da impotência é redirecionada e transformada na energia da criatividade e da construção de relacionamentos amorosos. Pergunta 6. Como sair da crise e perceber que ela foi superada? A crise existencial completa a vida adulta e leva a um novo estágio de desenvolvimento. A crise é superada quando a pessoa encontra seu próprio significado de ser e se torna o autor de sua vida. Ela percebe que não precisa e não quer viver a vida que os outros inventaram para ela. Assim,
Uma pessoa adquire liberdade de ação e seu reverso, responsabilidade por ela perante si mesma e o mundo. Ela começa a estabelecer suas próprias metas, com base no conhecimento intuitivo de si mesma, e avalia por si mesma se quão bem se saiu. Viktor Frankl argumentou que viver e sentir os valores da vida, a criatividade, a compreensão e a aceitação das circunstâncias que não podemos mudar nos ajudam a encontrar sentido na vida. A tarefa do novo período, que começa junto com a crise existencial, é ser capaz de viver uma vida inevitável, mas significativa, responsável, bela e digna.